O que explica o desdém de Bolsonaro por Tarcísio? As elites e os mercados, que é outras pessoas que querem o Tarcísio de Freitas também, não só o Bolsonaro. O que está por trás de um certo desdém de Jair Bolsonaro pela pré-candidatura de Tarcísio de Freitas do Republicanos a governador de São Paulo, o governador de São Paulo à presidência da República? Na entrevista concedida à Folha, depois de repetir que seu plano B é Bolsonaro, Bolsonaro disse o seguinte: Tarcísio é uma excelente pessoa, um fenomenal gestor e muito bom. Bom, não vou falar excepcional, um bom político, assim como temos outros nomes no Brasil. O Zema tem uma pessoa que fez uma boa gestão lá, o Caiado, Jorginho Melo, outras pessoas que não estão no cargo executivo, mas despontam, bons parlamentares por aí. Agora, dentro do PL, devidamente autorizado pelo Valdemar da Costa Neto, o candidato sou eu. Até porque uma injustiça é negar a democracia e eu não poder disputar as eleições, dado essas acusações. Dado o SIC, que ele falou errado, né? Bem, nem vou entrar no mérito se cabe ao condenado decidir sobre a condenação. O Bolsonaro ainda vai ser condenado, mas o Reinaldo já está se adiantando, né, cara? Ao condenado decidir sobre a condenação. Vamos ao ponto. O que está por trás desse relativo desprezo? Bem, falta de apoio das elites a Tarcísio é que não é, certo? As elites apoiam Tarcísio. Claro que não. E aí está justamente o problema. O ex-presidente não suporta o fato de que sua criatura tem muito mais apreço das elites brasileiras do que ele próprio. Se o governador de São Paulo depende da sua anuência para não ser abatido antes de alçar voo, e hoje depende, ele sabe que parte considerável do establishment econômico respiraria aliviado porque teria atendidas muitas das suas demandas, sem ter que lidar com os aspectos mais grotescos de uma figura como dito mito. O próprio Bolsonaro já percebeu que seu aliado é capaz de dar saltos triplos. Saltos triplos. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Vamos lá, meus bonitos, minhas bonitas. Obrigado pela presença de todos vocês. Saltos triplos, carpados, em piruetas impressionantes. Rasga elogios às urnas eletrônicas em evento da Justiça Eleitoral. E 2 dias depois, na presença do próprio Bolsonaro, diz que se referia à instituição, não a sistema de votação. Nem o capitão engoliu o que foi dito. Em recente evento com o mercado financeiro, Tarcísio acenou com a reforma da Previdência, oposição à isenção do IR para quem recebe 5 mil e a taxação dos dividendos e corte, ainda que tenha sido muito genérico, com gastos de saúde e educação. Cantou as glórias de Javier Milei e chegou a dizer: se ele pode fazer, por que a gente não pode? O governador não precisa de Bolsonaro para adoçar a boca de parte da elite que sabe que o ex-presidente é um problema. Mas, fingindo referir-se a Lula, afirmou no evento que um político precisa saber a hora de sair de cena. Isso não quer dizer que não esteja empenhado em montar palanque em favor da anistia aos golpistas. Ele precisa disso. Se o mito abre o flanco, seu aliado, ora incômodo, assume a condição de alternativa anti-Lula e sua elegibilidade, que sabe impossível, não é besta nem nada, é chancelada. Encoste a cabeça ao peito de Bolsonaro para lembrar Ivan Lessa, e se vai ouvir o que diz o seu coração. Se Tarcísio se torna presidente, vai buscar a conciliação à sua maneira. O governador tem dito coisas do arco da velha sobre o Supremo, por exemplo, e deve repeti-las em ato na cidade de São Paulo. Se disputar, terá de ser no ambiente que chamam de polarização, essa palavra estúpida, que não ajuda a explicar nada do que está acontecendo, que na verdade trata-se tão e somente dos embates que nós estamos tendo com a extrema-direita. Isso é importante para as pessoas entenderem. Mas parece que não teria como alimentar o cenário da crispação ideológica que confere identidade ao seu mestre.
Não parece, por exemplo, que seria capaz de dizer coisas como eu sempre fui contra a vacina, que até hoje é um experimento. Isso o Tarcísio não seria capaz. E eu li o contrato da Pfizer, tá? E tem mais essa agora. Em cima do relator do Congresso americano, foi desnudado o que foi a Covid de verdade e a vacina e seus efeitos colaterais. Tarcísio, o não excepcional, tem de ficar colado no seu criador porque é seu passaporte. Mas as circunstâncias imporiam depois, se eleito, o distanciamento. Ele pode abandonar Bolsonaro, tá? A gente começou falando da Zambelli do Bolsonaro, mas no fundo, outra das brigas que a gente tem que explorar é o Tarcísio. O Tarcísio também pode ser uma chance da gente afundar de vez o Bolsonaro, com o Lula eleito, tá, gente? Mas assim, as brigas entre eles são algo que o nosso campo político tem que ficar de olho, gente. Porque eles olham as nossas. Toda vez que a esquerda briga, eles pegam o PCO, eles pegam alguns outros caras nossos, supostamente nossos, porque o PCO não é, para atacar o nosso campo. A gente tem que começar a fazer isso neles. E fazer e não parar. Fazer e não parar. Ir para cima e não parar. Ir para cima com tudo. Ir para cima não deixando nenhuma aresta fora. Nada fora. Indo para cima, para o confronto. Tá? Porque eles fazem isso conosco. O fato do governador transitar por lugares que ele, Bolsonaro, não transita, lhe passa a impressão que não é destituída de sentido, de que o outro buscaria, se chegasse à presidência da República, construir o seu próprio legado. Bolsonaro não parece disposto a facilitar a sua própria obsolescência no campo da direita e da extrema-direita. E também já percebeu que essa vertigem pesquisista que anda por aí a transformar o seu aliado, ao arrepio da sua, digamos, bênção, em fato consumado. O grande esforço hoje consiste em não correr o risco de que a criatura deixe de depender do Criador. Ele não se conforma que as elites e os mercados tenham adotado o seu rebento sem a devida autorização. Pegaram o bebê do Bolsonaro e levaram. Gente, estamos com quase 100 pessoas aqui nos acompanhando. Vamos mandar um superchat? Vamos mandar um pix? Vamos mandar uma ajuda pra gente? Pra gente bater essas metas, pra gente ficar na tranquilidade. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.